O que acontece? Os ministros passaram a ficar muito desconfiados de que foram gravados clandestinamente nessa reunião. Eles ficaram desconfiados porque a fala deles estava reproduzida e todo mundo sabe, inclusive nós jornalistas, que é impossível reproduzir com tanta precisão tantos e tão longos diálogos. Os ministros passaram a ter uma desconfiança. Eles desconfiam que quem os gravou foi... Parece que os ministros, os próprios ministros, estão achando que foram grampeados pelo próprio Toffoli. Cara, já imaginou isso? O cara fazer uma gravação clandestina no próprio... cara, é inacreditável. O próprio ministro fazer uma gravação dentro de uma reunião secreta do STF, cara, só no Brasil, realmente. Aquela frase, o Brasil não é para amadores, nunca foi tão perfeita para esse tipo de situação. E o cara não larga o osso, cara, tá ali, ó, o castelo tá caindo dele, o do Careca também tá caindo, tem que dizer a verdade, o castelo dele tá caindo, o do Careca tá caindo, da esposa, mano, vai ser uma avalanche que vai cair todo mundo agarrado um com o outro. Fala, rapaziada do canal, voltamos aí, então, vamos embora aí, final de semana quentinho aí, né, pré-carnaval aí, vai ser aquele final de semana gigantesco aí, né, de quem folga, né, sábado e domingo, vai emendar aí até a quinta que vem. E hoje vamos, cara, eu não tô conseguindo aguentar não, de tanta euforia não. O negócio tá pegando fogo, literalmente o negócio tá pegando fogo. Depois daquela reunião excepcional que o Edson Fachin pediu para parar a sessão, para ter uma conversa em offline com todos os ministros. Houve agora um furo. Cara, eu não tô nem conseguindo as palavras para poder falar para vocês. Estamos aqui agora com a Mônica Bergamo, que foi a pessoa que postou na coluna dela um vazamento de conversas de ministros, um suposto vazamento de conversas de ministros nessa reunião secreta que o Fachin, né, convocou no meio da sessão. Pediu para parar a sessão e vamos todo mundo aqui por baixo dos panos, que a gente tem que ter uma conversa muito séria. O bagulho não tá conversando, a loucura, cara, não sei nem o que falar aqui. Então vamos ver aqui, ela mesma, a Mônica Bergamo, que postou na coluna dela, né, esse vazamento, pois as conversas estão muito favoráveis aí, parece, pro lado do Dias Toffoli, e parece que os ministros, os próprios ministros, estão achando que foram grampeados pelo próprio Toffoli. Cara, já imaginou isso? O cara fazer uma gravação clandestina no próprio... cara, é inacreditável. O próprio ministro fazer uma gravação dentro de uma reunião secreta do STF, cara, só no Brasil, realmente. Aquela frase, o Brasil não é para amadores, nunca foi tão perfeita para esse tipo de situação que está acontecendo agora. E o cara não larga o osso, cara, tá ali, ó, o castelo tá caindo dele, o do Careca também tá caindo, tem que dizer a verdade, o castelo dele tá caindo, o do Careca tá caindo, da esposa, mano, vai ser uma avalanche que vai cair todo mundo agarrado um com o outro. Porque pelo cara ter gravado uma conversa agora em offline, né, escondido de todos os demais pares, o cara tá deixando bem claro ali que se eu cair, eu arrasto um bocado aqui comigo. Ele quis gravar ali para pegar alguma coisa, alguém falasse alguma coisa ali, né, que se comprometesse com alguma coisa, algum rabo preso, não sei. Mas pro cara ter gravado, os próprios colegas dele ali, pedindo para que ele se ausentasse do caso, um caso esse que qualquer maluco que estuda direito aí, ou que saiu, que não quer mais estudar direito na vida dele, qualquer um estudante de direito, sabe que o caso tá cheio de coisa errada. O cara pegou o caso para si, proibiu provas, pegou provas, mandou guardar no gabinete, deu 24 horas para a polícia APF fazer uma operação que levaria no mínimo 3 dias, botou 24 horas, o negócio está todo atropelado. Claramente uma defesa do Banco Master. Então vamos ver aqui agora esse furo perfeito aqui, a coisa mais... Meu mano, eu não sei nem o que é a palavra que fala para vocês. Esse furo aqui que a Mônica Bergamo trouxe na coluna dela, vamos ver aqui ela comentar aqui na Rádio Band News aqui, FM, todos os créditos aí para a Rádio Band, né, FM. Vamos ver agora o que é que Mônica Bergamo vai soltar aqui dos detalhes dessa suposta gravação clandestina do próprio Dias Toffoli. Cara, isso é inacreditável. E vamos embora que esse final de semana, junto com o Carnaval, vai ser notícia até a gente amanhecer, cara. Tem muita coisa aqui na internet pra gente comentar. Beleza? Vamos embora pro vídeo. Excepcionalmente, participação aqui no nosso Tem Método, Mônica Bergamo, que divulgou agora há pouco na coluna dela e traz a informação aqui para o ouvinte da Band News FM. Um dado importante no que diz respeito a esse afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, bem-vinda, Mônica. Boa tarde, boa tarde a todos. Um mal-estar no Supremo Tribunal Federal, depois que os diálogos dos ministros do Supremo, na reunião secreta de ontem, que discutiu o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, vieram à tona. Esses diálogos vieram à tona no site Poder 360 de uma forma muito precisa, muito literal. Longos diálogos que foram publicados,
ipsis literis é o que os ministros falaram. O que acontece? Os ministros passaram a ficar muito desconfiados de que foram gravados clandestinamente nessa reunião. Eles ficaram desconfiados porque a fala dele estava reproduzida e todo mundo sabe, inclusive nós jornalistas, que é impossível reproduzir com tanta precisão tantos e tão longos diálogos. Os ministros passaram a ter uma desconfiança. Eles desconfiam que quem os gravou foi o próprio ministro Dias Toffoli. Por quê? Porque os diálogos publicados são todos muito favoráveis ao ministro, são todos de outros colegas que o elogiam muito, que criticam muito a Polícia Federal. Então, eles acreditam que essa gravação pode ter sido feita pelo ministro. O que diz o ministro? O ministro conversou comigo e diz que jamais gravaria seus colegas. Ele disse que nunca, aqui eu vou ler literalmente, né, diz que é um fato absolutamente inverídico, não houve nenhuma gravação da minha parte, nada disso procede. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente discreto, mal converso com a imprensa. Diz que está indignado com a publicação dessa reportagem feita por mim, né, e diz que está indignado também com essas insinuações sobre a gravação. Diz que não tem ideia de como pode ter surgido essa suspeita e falou aqui, ó, eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros, eu não converso, não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. Então é isso, mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal com o vazamento desses diálogos. Ô, Mônica, agora é o seguinte, né? A gente leu a reportagem, a gente lê as aspas e o texto é, como você disse, é muito preciso, né? Dá a ideia de que aconteceu uma gravação. E se alguns ministros, como já sabemos, ficaram preocupados e desconfiados de que houve alguma gravação, é porque eles realmente viram naquele conjunto as suas falas. Ainda que editadas, ainda que com algum viés, eles identificaram ali a reprodução do que disseram. E tem coisas ali que realmente deixariam qualquer um que tem capacidade de se constranger, constrangido. Então, se não foi, se aqueles diálogos são reais, e se não foi o Dias Toffoli quem gravou, continua aberta a possibilidade de que uma gravação tenha sido feita, certo? Olha, é muito provável, é mais do que provável que tenha sido feita essa gravação. Por quê? Eu quero te fazer um convite. E reproduza o que eu te falei há 5 minutos aqui. Você estava prestando atenção. Você consegue reproduzir tudo que eu falei, ipsis literis? Você consegue? Não consegue. Eu também não consigo. Não. Você acabou de falar. O que você acabou de falar, eu posso falar genericamente. Ele falou que os diálogos eram constrangedores para alguns ministros e que então é muito provável que se não foi o Toffoli, alguém gravou, porque alguns ali estavam... Mas eu não consigo reproduzir ipsis literis o que você falou há 5 segundos para mim. É muito difícil. A gente, quando faz reportagem e vai tentar, como se diz, contar uns bastidores e tentar reproduzir o que aconteceu numa reunião secreta como essa, que não, se ela não tivesse sido gravada, quer dizer, você teria trechos, uma frase ou outra genérica do que a pessoa falou, o sentido do que a pessoa falou. Mas o que foi publicado foram os diálogos absolutamente literais. Então isso está gerando muito mal-estar no Supremo Tribunal Federal. Pois os ministros falando não é possível que nós fomos gravados, né? Pois é, e na sua percepção e na sua apuração, até conversando com esses ministros que se sentiram incomodados, isso pode de alguma forma ter alguma repercussão num isolamento ainda maior, ou ainda maior não, né? Ou talvez maior, ou um possível isolamento do Toffoli, do ministro Toffoli, Mônica? Olha, eu acho que eles estão desconfiados, eles não têm as provas, e está um mal-estar. Eu acho que tem muitos ministros ali que gostam muito do ministro Dias Toffoli, e o ministro Dias Toffoli é uma pessoa extremamente querida no tribunal, ele se dá com todas as correntes do tribunal, ele tem diálogo com praticamente todos, não todos, já teve algumas brigas aí que a gente já viu com alguns magistrados, mas no geral é uma pessoa muito afável, muito doce, e querida pelos outros ministros. Então eu acho que ninguém vai cair matando, chegar, confirmar essa matéria, falar em que horror, eu me sinto mesmo invadido, não. Eu acho que está tendo uma certa cautela, né, em relação a isso. Se você perguntar, eles vão falar não desconfio, se forem eles vão falar não tem nenhuma desconfiança, mas o fato é que existe a desconfiança. Eu acho que, por enquanto, ela está no nível do mal-estar e da perplexidade, né? E é claro, se ficar comprovado isso, aí sim eu acho que é uma quebra de confiança importante, né? Mas por enquanto é uma suspeita, os ministros comentando entre si, olha, fomos gravados, né? Não, e rapidinho aqui, Mônica, e é um mal-estar não só no Supremo Tribunal Federal, mas também em relação à Polícia Federal, que é extremamente citada nessas aspas e nessa possível gravação, certo?
E isso a gente já tinha ontem também trazido na Folha de São Paulo, quer dizer, que a PF foi muito criticada nessa reunião. Você vê que curioso, né? Eu consegui recuperar esse trecho da reunião, mas não consegui recuperar nenhuma fala literal de nenhum ministro, porque os magistrados com quem eu conversei reproduziram apenas as críticas. A única frase dessa reunião que eu consegui recuperar era do André Mendonça, que é o novo relator, falando, olha, eu não gostaria disso para mim nem para ninguém, ser investigado pela Polícia Federal de forma irregular, sem autorização. A polícia disse que não investigou o ministro, que ela encontrou casualmente diálogos que o citam e entregou isso ao ministro Edson Fachin. Na verdade, quer dizer, a PF, essa é a posição da PF, mas a PF levou um relatório de 200 páginas, foi um pouquinho mais do que levar só um diálogo. Então isso causou também, é mal-estar atrás de mal-estar, né? Causou também, mais que mal-estar, uma indignação, né? Porque os ministros falaram, a PF não pode investigar ministros, fazer relatórios, fazer cruzamento de dados, chegar a conclusões. Né? Um relatório de 200 páginas não é trivial. Né? Para investigar o ministro do Supremo, precisaria pedir autorização. O fato também é que gera incômodo a existência da reunião fechada, né? Dessa deliberação fechada. Não haveria gravação, não haveria gravação nenhuma de quem quer que seja, se a reunião fosse aberta, para tratar de um assunto de ordem pública, como deveria ser. Né? Se colocaram nesse lugar também. Mônica Bergamo, muito obrigado por participar conosco aqui do Tem Método excepcionalmente, com essas informações muito importantes. Um abraço, bom carnaval. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí? Mônica Bergamo tem razão? Ela cita aqui detalhes, né? Repórter experiente, soltando um furo desse. Tem, claro que ela tem as fontes, e as fontes deixaram detalhes. Quando o pessoal dá um furo desse e traz detalhes com precisão, cara, fica complicado, viu? E parece que já estão começando a repercutir em todos os canais aí. O bicho vai pegar. Eu acho que agora Dias Toffoli, se não cair agora esse castelo dele, o do Careca, meu velho, não cai mais não. Depois desse aí, esse atropelado de provas aí, oxe, pode aguardar aí, beleza? Se for o vídeo aí, espero que você tenha gostado aí. Curte, comenta, compartilha aí pra ajudar a gente, beleza? Vai, é nóis.